Bem-vindos a mais um vídeo do canal Senpai Resumo. Nesse vídeo serão resumidos o primeiro episódio de alguns animes que estão lançando na temporada de abril de 2023. O nome dos animes, o tempo de cada um e a sinopse estão na descrição. Não se esqueçam de se inscrever e deixar um like. Então bora para o primeiro anime. Começa o primeiro episódio com o protagonista Setsu Suzaki e sua amiga de infância Yu Hanabashira conversando. O protagonista olha para a janela e se pergunta como está o outro mundo. Quando de repente o lado de fora da sala fica totalmente escuro e um círculo enorme aparece no chão da sala. E em um instante eles são transportados para um lugar diferente. Isso não surpreende o protagonista, pois ele já foi invocado antes como um herói anterior que terminou com sucesso a última guerra, antes de ser inesperadamente devolvido ao Japão, para reiniciar sua vida como um bebê. Sem tempo para raciocinar sobre o que aconteceu, um grupo de armaduras grandes se aproximaram de maneira agressiva. A maioria dos alunos fugiram enquanto o protagonista ficou e rapidamente derrotou um deles. Setsu Suzaki está confuso com a situação, uma vez que essa guerra já deveria ter acabado há muito tempo. E de repente o grupo de cavaleiros reais aparece. É a mulher de cabelos azuis, é uma pessoa que ele conhecia faz muito tempo, mesmo que ela não saiba quem era ele agora. Quando as coisas se acalmaram, o grupo de alunos foram até o castelo do rei e o rei explicou o que estava acontecendo. O reino de Distinia está novamente sofrendo um ataque de demônios. E ele fala que cerca de 5 anos atrás, que assim como eles agora, um grupo de heróis foram convocados e eles acabaram com a guerra. E após toda a explicação, o rei e a rainha pedem ajuda dos novos heróis. Enquanto seus colegas de classe treinavam como iniciantes, Setsu recuperou seus antigos poderes e revela sua identidade a sua ex-companheira de equipe, agora Cavaleiro Real Elka, dando um tapa em um lugar inapropriado nela, revelando sua atração masoquista secreta por ele. Ele também vai falar com seus ex-colegas de equipe, Gwen e Tia, que revelam que Setsu desapareceu em uma explosão enquanto duelava com um homem chamado Toma, assim terminando a guerra. O protagonista suspeita que Toma tenha reiniciado a guerra manipulando os demônios com magia de maldição. Então ele não decide revelar sua identidade publicamente e vai impedir a guerra saindo por conta própria para encontrar Toma, deixando seus companheiros de equipe para treinar seus colegas de classe. Depois de roubar sua velha espada, Kuramaru, do arsenal de Distinia, sua amiga de infância, Yu, pede para acompanhá-lo, mas ele diz para ela ficar e treinar quando voltar. E antes dele sair, ele revelou que não é a primeira vez dele nesse mundo. Em um labirinto de mortos-vivos, estava acontecendo uma luta entre um ser que era conhecido como Deus da Morte e um herói da igreja conhecido como o Esmagador de Calamidades. O confronto entre os dois foi acirrado, mas o herói acabou conseguindo derrotar o monstro. De repente, em algum lugar de outro mundo, um adolescente acorda em um beco e se vê em um local totalmente desconhecido. E em seu pescoço havia um corte, aonde estava saindo bastante sangue. Quando saiu do beco, viu que tudo era diferente. Roupas, o idioma e até as construções. E parecia que neste lugar o povo estava vivendo em paz, diferente de como era no seu antigo mundo. Em algum lugar desconhecido, Takumi Uruya move remotamente seu drone para dar uma olhada melhor no adolescente. Depois liga para alguém para cancelar a recuperação. O alvo deles estava vivo, apesar da garganta cortada. Quando começou a andar por volta da cidade, percebeu que essas coisas desconhecidas não eram feitas com alguma magia. E após isso foi abordado por 2 policiais. Logo de cara ele não estava entendendo essa língua estranha, mas logo percebeu que aos poucos estava assimilando as memórias desse novo corpo. E descobriu que o seu nome agora era Pouka Shinoyama. Quando de repente uma garota apareceu e puxou o protagonista levando ele embora. Agora em um beco ela se apresentou como Misaki Sakimiya e perguntou se Pouka se lembrava dela. Então ela fez um teste para confirmar se de fato ele estava vivo e que não era uma espécie de fantasma. E logo confessa que foi ela que ela atacou anteriormente e que vai matar ele uma segunda vez. Então o protagonista sai correndo e ela o persegue. Observando seu drone, Takumi se perguntava o que o cliente dela estava pensando para contratar alguém para acabar com um adolescente de 16 anos. Quando o protagonista entrou em um prédio abandonado, percebeu que a magia nesse mundo era bem escassa no ar e na terra. E sem a magia ele não poderia tratar uma ferida fatal. Quando ela entrou, informou que esse prédio era conhecido como abatedouro da Yakuza. Pouca confirma isso usando seu olho do mal. Com isso ele podia ver as almas das vítimas amarradas em correntes, deitadas na banheira de solvente no chão, entre outras coisas. Ele opina que a Yakuza tratou vidas descuidadamente e que ela deveria tratá-las com mais cuidado, olhando as almas de suas vítimas que assombram nesse exato momento. Essas almas se dispensam quando ela corre em direção ao protagonista mais uma vez. Então ele converte essas almas em magia e com uma única mão convoca uma esquelética monstruosamente grande para ela empilhar. No outro mundo, o herói confirma para sua subordinada que não viu se o ceifador conseguiu ativar o feitiço, algo que parecia ser uma mágica de
transporte. Seu subordinado afirma gentilmente que todos os vestígios do ceifador desapareceram desse mundo de acordo com o relatório da unidade de observação. E logo em seguida falou que o herói salvou esse mundo. Ele apenas responde que esperava que ela estivesse certa. Voltando para o outro lado, o protagonista estava feliz por seu feitiço ter levado ele para uma terra pacífica e que ela o levou a um lugar cheio de poder mágico. Mostra isso reabastecendo seu poder mágico com as almas do passado da Yakuza. Nos créditos, é mostrado ele chamando ela de charmosa assassina e a repreende por fingir que estava dormindo. E fez o mesmo que ela tinha feito com ele, mas depois fica abalado depois que confirmou que ele estava morto. O Reino Mágico é um mundo que tem magias, onde todos usam livremente a magia como parte de sua vida cotidiana. Acredita-se que a magia seja um presente de Deus e seu domínio determinava o status social de alguém no mundo. No entanto, no canto desse mundo, nas profundezas da floresta, há uma pessoa cuja existência desafia a ordem natural. Um jovem garoto chamado Mesh. Depois de terminar de malhar um pouco, ele retorna para casa. Regro vive com seu filho na floresta e ensina a ele uma rotina de treinamento físico, pois ele não pode usar magia. Então Regro avisa para Mesh que ele vai sair por um momento. Ele lembra para ele não entrar na cidade sozinho, mas quando seu pai saiu, Mesh ignorou o aviso e seguiu para a cidade devido à sua fome. Na cidade ele vê que todo mundo usa magia para coisas que eles poderiam usar suas próprias mãos. Quando ele estava saindo de uma loja, um vento soprou seu capuz e as pessoas ao redor viram seu rosto e perceberam que algo estava faltando. Enquanto isso, Brad, um policial, estava lendo o jornal que estava noticiando que um novo divino visionário foi escolhido. Esse título é dado para os alunos que mais se destacaram no uso da magia ao longo do ano letivo. Juntamente com o título, o nomeado é promovido a nobre e ganha uma fortuna com isso. Enquanto ele estava lendo, um homem acorrentado, que foi espancado pelo Brad, pede perdão, pois ele roubou apenas algo pequeno. No entanto, Brad fica irritado com o homem, pois seu crime lhe causou alguns problemas a ele que teve que trabalhar. Quando ele estava prestes a fazer o homem se arrepender, o telefone toca. Brad então é informado sobre um garoto não marcado na cidade. Após uma pequena confusão com um policial bêbado, Mesh acaba sendo abordado pelo Brad. No entanto, antes que ele possa fazer qualquer pergunta ou qualquer coisa a Mesh, Regro vem correndo e o leva embora, pedindo desculpas pelo seu filho. Brad vê isso com a chance de promoção e cria um pássaro de magia para seguir Regro. Depois que voltaram para casa, Regro manda Mesh para repetir sua rotina de treinamento matinal, como forma de castigo. Em momentos após ele ir, Brad junto com mais dois policiais aparece. Após terminar seu castigo, Mesh retorna para casa, mas antes de abrir a porta, escuta a conversa entre seu pai e os policiais. Brad fala que a sociedade evoluiu porque eles se livravam do sangue inferior incapaz de usar magia, e que aqueles que não a possuíam não tinham privilégio de viver. E também falou que abrigar pessoas não marcadas era um crime. E novamente pergunta aonde estava o filho dele, mas Regro se nega a dizer, mesmo depois que Brad começou a espancá-lo. E então ele se lembra de seu passado. Sua família, chefes, amigos e todo mundo do Reino Mágico viam ele como fracassado e inútil, pois sua magia era fraca. Ele se sentia completamente indesejado e pensou em acabar com sua própria vida. No entanto, pouco antes de tentar pular para sua morte, ele ouviu um bebê chorando, e vendo que ele não tinha marca, percebeu que havia sido abandonado porque ele não tinha magia. Quando o bebê sorriu para ele, Regro sentiu pela primeira vez em sua vida que alguém precisava dele e jurou ser pai daquela criança. Voltando para o presente, Regro grita com Mesh, dizendo para ele correr. Brad então percebe que Mesh ainda estava por perto e diz aos seus homens para procurá-lo. Nesse exato, Mesh explode a porta socando um dos policiais e envia ele para longe. O outro policial teve o mesmo destino, sendo derrotado por uma série de tapas. Regro se perguntava por que o protagonista não correu. Logo em seguida, Mesh pede desculpas por ser egoísta, mas fala que, como já está aqui, enviará os invasores para o inferno. Como antigamente ele fazia parte das forças de segurança do reino, estava acima da média dos usuários de magia, Brad riu, imaginando como que ele o derrotaria sem magia. E logo em seguida começou a conjurar uma magia que, segundo ele próprio, conseguiu afastar um dragão. Mas após ser lançada essa magia, com um simples tapa, Mesh desfez esse golpe, e Brad atira de novo e de novo, mas o protagonista continuava a se defender como se fosse nada. Após isso, o prota pega a varinha de Regro e joga ela como se fosse uma lança, perfurando o círculo defensivo mágico de Brad com facilidade e arranhando o rosto de Brad, chocando o policial, pois ele nunca viu alguém usar uma varinha assim. Mesh então avisa para não ameaçar sua família novamente ou ele os matará, independente quem seja. O policial Brad então fez uma proposta para Mesh, e se ele fizer o que ele disse, ele vai deixar ele e Regro livres. Então explica que uma vez por ano, um aluno excepcional é reverenciado como um dos escolhidos por Deus, que é chamado de Visionário Divino. Brad diz para o protagonista se matricular em uma escola de magia e ser escolhido como um Visionário Divino. Se ele
fizesse isso significava que Deus o aceitou e a sociedade o aceitará. Então explica que ele só quer fortuna e o prestígio que acompanha o título. Então novamente ele deixa claro que se ele não acertar isso, o país inteiro estará atrás dele. E enquanto o protagonista é forte, ele pode se virar bem, mas isso não será verdade para o seu pai, Hagrid. Então, para a surpresa do seu pai, Mesh aceita, dizendo a Hagrid que ele quer que eles vivam em paz. E assim chegamos ao fim do resumo da primeira parte desse anime. Se curtiu, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para acompanhar a parte 2 desse anime e de muitos outros. Espero que tenham gostado do resumo e até o próximo vídeo.